Espero que sim, e aqui estamos começando mais um vídeo no canal. E hoje o vídeo vai ser sobre os trabalhos que eu já trabalhei aqui no Japão, né? Como vocês sabem, essa é a nossa segunda vez aqui no Japão. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o meu trabalho e dos outros trabalhos que também já trabalhei aqui. Mas antes eu quero pedir para vocês curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever, tá bom? E ativar o sininho para quando a gente gravar novos vídeos e colocar aqui, vocês já recebem aí, tá? Para não perder tempo de ir lá deixar o seu like. E eu quero agradecer também a todo mundo que comentou, que curtiu, que compartilhou. Gente, muito obrigada, a gente fica muito feliz, né? E tô aqui com a minha almofadinha de coruja. E é muito bom ter essa interação, porque isso motiva a gente a estar gravando mais, tá bom? Então a gente fica muito feliz e muito grato. Então, pessoal, o meu primeiro emprego que eu tive aqui no Japão foi lá na cidade de Okazaki, tá? Foi a minha primeira vez aqui de Japão, então eu cheguei bastante animada, assim, né, pra começar a trabalhar, com aquele sonho de, né, conseguir aí comprar nossa casa, como vocês... Quem não assistiu o vídeo da compra da nossa casa, tá aí, né? Então eu recomendo que vocês assistam. Então eu cheguei bastante animada com essa motivação, né? E quando eu cheguei, assim, tudo era novidade. Eu nunca tinha trabalhado em fábrica, né, no Brasil. Meu emprego anterior no Brasil, eu dava aula, né? No Centro de Educação Infantil. Então, para mim, tudo era novidade. Então, eu entrei numa fábrica que eles faziam, eu acho que era peça de ETC, sabe? Vinham uns quadradinhos assim. O Silas também trabalhava nessa mesma fábrica. Ele trabalhava na linha que soldava o componente eletrônico nessa plaquinha, né? E lá era assim, linha de brasileiro, tinha as linhas de brasileiro e tinha as linhas de japonês. Só que a gente, né, entrou pela empreiteira para trabalhar na linha que só era brasileiro. Então era líder, chefe, tudo brasileiro, tinha as brasileiras, brasileiros trabalhando. E o Silas trabalhava no fundo da linha, eu trabalhava mais para frente, aonde fazia a quença da solda do componente eletrônico nessa plaquinha. E, gente, o serviço lá era bem de boa. Era bem de boa, a plaquinha passava numa câmera ali, então eu só fazia a quença através do computador, então só era apertar ali a tecla para a câmera se movimentar, então era bem bacana mesmo. Só que, gente, o meu primeiro dia, que eu cheguei super animada lá, até tem uma foto do meu crachá, inclusive eu vou colocar aqui para vocês verem a minha cara de animação. E que a gente chegou lá, que foram apresentar os chefes, né, conhecer a linha e tal. E no mesmo dia tinha entrado eu e um jovem, né, um rapazinho. E daí que a gente chegou lá e cumprimentando e tal. Antes disso, o Silas tinha falado pra mim, ó, no Japão, o pessoal tem costume de cumprimentar e dar uma baixadinha com a cabeça, né? E eu tava nervosa, super nervosa, primeiro dia, né, vendo tudo pra mim era novidade. E eu cheguei lá e quando ia apresentar algum líder, né, e era tudo brasileiro, eu abaixava um pouco a cabeça. Só que na hora que eu abaixei a cabeça, acho que eu abaixei um pouco demais, né, porque aqui tem aquela coisa de comprimento, né, conforme o grau, assim, você abaixa a cabeça, significa alguma coisa. Parece que é uma coisa assim, gente. Não tenho muita certeza, não. Aí eu acho que eu abaixei um pouco demais e eu tava com as mãos, tava nervosa, assim, não sabia o que fazia com a minha mão. Primeiro emprego de Japão, eu fiz assim e dei uma baixadinha com a cabeça. Gente do céu, pra que eu fui fazer isso? Nossa. Aí depois que passou tudo, né, mandaram a gente limpar umas máquinas lá e depois eles foram ensinar a como pegar a caixa que tava com as plaquinhas, né, porque cada serviço que ia fazer tinha um jeito certo para ser feito, para você não se machucar, né, para como pegar e tal, então eles ensinavam isso daí também. E aí o líder que é maior do que o líder, do meu líder, né, eu acho que é o... Ah, esqueci o nome, gente. É aquele que... Porque tem o líder e tem o acima do líder, né?
Ele pegou e chamou assim num canto e falou assim, isso na frente do rapazinho, né? Eu e o rapazinho, porque deu uma prensa no menino também. Falou assim, viu? Por que você cumprimentou abaixando a cabeça e fazendo assim com a mão? Aonde você viu isso? Você viu na série, na televisão, nas novelas japonesas? Daí eu falei assim, mas não é assim que cumprimenta? Eu nem tinha percebido, gente, que eu tinha feito assim, ó. De tão nervosa que eu tava. Ele falou assim, por que você fez isso? Eu falei assim, achei que era assim que se cumprimentava aqui no Japão, né? Dar uma baixadinha com a cabeça assim. Daí ele falou assim, a gente não quer ver isso. A gente tá aqui tanto tempo no Japão, a gente não quer ver esse tipo de cumprimento. A gente quer ver um jeito mais abrasileirado aqui. Isso daí você viu na televisão, isso aqui não existe aqui. Sabe? Ele falou tanta coisa pra mim, falando assim que eu queria copiar alguma coisa da televisão, da série, alguma coisa assim, que, gente, eu não aguentei. Eu não aguentei, eu me senti tão humilhada dele falar assim que queria ver um jeito abrasileirado, eu nem entendi o que ele queria dizer com aquilo. Que eu peguei, abaixei a cabeça e segurei ali, a hora que ele virou um pouquinho, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e aí ele foi ensinar o serviço, eu segurando, com um nó na garganta. E aí toda vez que eu ia fazer o serviço, assim, que ele virava as costas, eu deixava as lágrimas cair ali. E o pessoal vendo, foi bem difícil. Foi onde eu vi que a realidade aqui é bem diferente do que eu imaginava, do que outras pessoas tinham falado. E foi bem intenso mesmo. Daí, gente, essa foi assim, tipo assim, a gota d'água. Foi humilhante a pessoa chegar e te repreender da forma que você cumprimentou. Poderia ser que sim, eu tinha feito errado, tudo bem. Mas ele falar que queria um jeito abrasileirado, pô, meu, então vai pro Brasil, né? O que você tá fazendo aqui? E foi bem difícil. Daí tudo bem, né? A gente precisava trabalhar, eu deixei aquilo de lado, mas no fundo do meu coração ainda tem aquela coisa assim, né? Dessa humilhação que eu passei, né? Que ele fala, me repreendeu na frente do menino e tinha outros japoneses assim para trás. E foi bem humilhante. Aí a gente continuou lá, a gente ficou por 1 ano nessa empresa e eu aprendi o serviço bem rápido, tinha tudo em português também, não era muito difícil assim, né? E a gente ficou nessa empresa por 1 ano. E o meu segundo emprego, né, como muita gente já sabe, como a gente já falou no outro vídeo que a gente morou em Etizen, né? Então vocês já sabem onde eu trabalhei na Murata. Não vou ficar citando o nome de empreiteiras aqui, né? Porque acho que não vem ao caso. E lá, gente, o emprego também eu achei assim muito de boa, achei leve, tá? Não achei difícil. Eu fazia Kensa nos componentes eletrônicos, só que vinha assim tipo, assim, vinha numa Tupperware, né? Vou dizer assim. É uma caixinha lá de plástico, mas pra mim era uma Tupperware. E vinha os componentes eletrônicos, então eu pegava esses componentes, colocava na máquina, a máquina separava a peça ruim e a peça boa. E daí tinha que anotar umas coisas. E eu já não me lembro muita coisa, detalhes dos meus empregos aqui, porque já vai fazer 5 anos, né? Que a gente, da primeira vez. Mas eu lembro que tinha que anotar algumas coisas da máquina, algumas coisas assim, mas não era difícil, gente, era muito de boa. Era também, né, com bastante brasileiros lá. Como vocês sabem, a Murata tem bastante brasileiros. Então, não era difícil, não. As coisas eram bem facinho. Também não era pesado. O que era pesado mesmo era a carga horária, que tinha, né, era obrigatório fazer a hora extra. Então, essa parte era um pouco pesadinha, né. Mas, assim, era de boa, trabalhava, você ficava andando pra lá e pra cá atendendo as máquinas, acho que era de 5 a 6 máquinas, se eu não me engano, pra atender, mas era muito de boa, então a gente, depois que você pegava o jeito da coisa, dava conta do recado, então era tranquilo esse trabalho também lá, né? Lá na Murata, gente, tem vários, assim, serviços, né? Então não dá pra saber se você vai pra lá, se você vai cair nesse setor, se você vai cair em outro, tem uns que são mais pesados, né? Então vai dar sorte. E agora,
Nesse emprego atual que eu estou aqui, né, na cidade de Cane, eu trabalho numa empresa que ela fabrica embalagens para remédio, para cosméticos, para álcool, para shampoo, esse tipo de embalagem. Eu vi também lá que eles fabricam uma embalagem de colírio, né, e outras embalagens pequenininhas, assim. E nesse setor agora eu trabalho fazendo mesmo a quença dos potinhos, né? Então uns potinhos de embalagem assim meio grande. Depois eu vou colocar algumas fotos aqui, porque eles me deram uma revistinha lá, né? Com alguns detalhes lá dos potinhos e tal. Então eu vou tirar algumas fotinhas e vou colocar aqui, vou ver se eu consigo, tá bom? Então lá é assim, gente. Lá você tem que vestir uma roupa específica de lá, uniforme de lá. É um ambiente climatizado, você tem que passar naquele quartinho assim que sai ar, que acho que é shower que fala, né? Então tem que passar nesse lugar, sempre que você sai, que você vai no banheiro para você entrar. E o trabalho é feito a quença, eu faço a quença dos potinhos, tem que ser um pouco rápido também. E trabalho sentada, né? E é um trabalho assim até fácil, só que ele é um pouquinho mais pesado do que o da Murata. Eu achei que ele é mais pesado, porque pega as caixas com os potinhos entre 6 a 10 quilos, mais ou menos, assim, não vou falar especificamente o peso, assim, porque dependendo da peça pesa mais, outras pesa menos, né? Então você tem que pegar essas caixas, você tem que pegar o saco, colocar na mesa para poder fazer a vistoria, né? Para quem é do Brasil não sabe o que é a quença, aqui a gente fala quença, serviço de quença, mas é a vistoria do potinho, ver se tá tudo certo, se não tem mancha, se a tinta tá ok, se tem risco. Então a gente trabalha assim, então a gente tem que fazer bem rapidinho, né? Ali às vezes a gente faz 8.000 peças, 6.000 peças que passa na nossa mão, a gente vai fazendo assim, girando ela, olhando dentro, fora, embaixo e vai mandando na esteira. Tem umas que a gente arruma na caixa, outras a gente trabalha na mesa da esteira. É um serviço tranquilo, sossegado, assim, né? Eu trabalho agora numa linha assim, tipo, no setor japonês. Minhas chefes são japonesas, né? Trabalho com outras estrangeiras também, né? Da Filipinas. E brasileira lá, gente, tem bem pouco nessa empresa. Eu acho que se tiver 20 brasileiras lá, é muito, não contei não, mas no meu setor só é eu e a outra brasileira e geralmente a gente não trabalha junto, trabalha separado. Então eu trabalho mais com esse pessoal, né, da outra nacionalidade e com japonês. E a pergunta que não quer calar, que vocês vão me perguntar se eu sei falar o japonês. Gente, eu não sei falar. Eu não sei falar, algumas palavrinhas só que eu falo e o que eu entendo, elas vêm, passam o serviço. Se for uma coisa básica, se elas não falar japonês bem formal, eu não vou entender nada. Se elas falar informal comigo, aí eu vou entender alguma palavra, né, e meio que vou me tocar do que ela tá falando. Mas assim, eu não sei escrever japonês também, mas o meu nome, a gente tem que saber escrever. E sei muito pouco, mas a gente se vira, a gente, né, com as palavrinhas pouquinhas a gente se vira. Tem as meninas da outra nacionalidade que dá uma ajuda pra gente também lá, elas sabem um pouco de português, então no que elas ajudam já dá pra entender alguma coisa, então é bem tranquilo. E é bem tranquilo o trabalho. E também aqui eu também dependo do transporte, eu não tenho carteira de motorista, então eu saio de casa mais cedo, porque o transporte, depois que leva a gente até a fábrica, ele tem que fazer o transporte. Então eu chego 1 hora mais cedo lá no meu trabalho, fico lá esperando da hora. E também o horário de almoço lá, a gente trabalha na fábrica, né? E aí, quando você vai almoçar, você tem que sair de lá do setor, tirar a roupa, esse uniforme branco que você veste, e aí você desce as escadas lá, né? Sai pra fora e vai pro refeitório, que é em outro prédio. Outro prédio, você tem 45 minutos de almoço só. Então, você almoça correndo ali, como vocês viram, eu levo bentô, né? Então, eu almoço correndo, vou lá, escovo os dentes, mando mensagem pro marido e depois eu volto de novo pra dentro, tiro a roupa que eu tava vestida,
né? E daí eu fico só com a camisetinha branca e um shortinho e visto a roupa branca pra entrar pra dentro da fábrica. Então é assim, uma trocação de roupa. Pra ir, você vai com a roupa normal, né? Só que por baixo da roupa você veste uma camiseta e um short por baixo da calça. Chegando lá, você tira essa roupa de cima e fica só de camiseta e short e veste a roupa branca e pra poder entrar lá dentro da fábrica. Então é uma tiração de roupa que só. E tem os intervalos, né? Temos 3 intervalos, de manhã, à tarde e depois quem faz zangueô tem um outro intervalo. Lá a gente não pode comer nos intervalos, então eu tomo café de manhã, eu só almoço e vou só jantar quando eu voltar em casa. Então nesses intervalos não pode comer, tá? Então pra quem não tá acostumado, passa um pouquinho de fome. No começo eu não senti muito não, mas agora eu tô sentindo um pouco. Parece que ela dá uma roncada na barriga, dá uma vontade de comer um chocolate à tarde, né? Mas não pode levar nada lá pra dentro. E lá dentro, na fábrica tem a maquininha de chá verde, chá preto e água. Não tem aquela maquininha que você coloca o dinheiro e sai o refrigerante, o café. Essa não tem, tá? Então o chá verde e o chá preto é da fábrica, essa é de graça, pode tomar o tanto que quiser. Só que, gente, não dá pra tomar muito não. Quanto mais você toma, ele é meio... Acho que o chá verde é meio diurético, né? Aí parece que dá mais fome, meu Deus do céu, não dá certo não. Então eu só tomo água mesmo. E até aqui, ó, eu tenho aqui em casa um dos potinhos que eu trabalhei no começo, quando eu entrei lá. Então, eu fazia a vistoria desse potinho aqui, ó, que é um potinho de mel. Ele é sem essa tampinha, tá? Só o potinho mesmo, que a gente, nesse setor, só olha o potinho. Então, são mais ou menos potinhos assim, ó, de plástico, ó. Então, sem esse papel e sem essa tampinha, era só o potinho aqui, era esse potinho que eu fazia a vistoria no começo. Até comprei o mel porque era o potinho que eu fazia a quença lá. E assim, gente, é bem de boa, sabe? Tem vezes que fica um pouco difícil devido à comunicação, né? Como vocês sabem, não sei falar o japonês, estou estudando, mas é complicado você aprender, assim, porque... Você aprende uma palavra, aí você precisa aprender a outra, e às vezes você não grava, esquece, é meio complicadinho. Mas dá pra se virar, você sabendo um pouquinho já dá pra se virar, tá? Não é tão difícil, eles são muito pacientes também, e com a ajuda das outras estrangeiras também, né, são de bastante, assim, ajuda lá. Mas é de boa, é bem tranquilo, então dá pra se virar. E é bem diferente ter chefe japonês do que chefes brasileiros. Gente, é muito diferente, tá? Quem já teve sabe disso, é muito diferente. Eu estranhei bastante, porque é mais rigoroso quando você tem chefe brasileiro. É muito mais rigoroso quando é linha brasileira do que a japonesa. Eu achei bem diferente mesmo, tem uma diferença enorme. E falar assim, qual desses 3 empregos que eu mais gostei, não sei, porque cada um tem um pouco, né, que era mais assim, gostoso de trabalhar. Esse da quença do computador era gostoso, porque você só mexe, né, era bem prático. E da outra era um pouco mais leve. E esse é porque é sentado, agora eu não aguento ficar só andando, ficar só de pé, minha perna incha bastante, então às vezes sentado pra mim é um pouco melhor, então não tem assim o que falar, qual seria o melhor, né? Cada um tem um ponto específico, assim, que seria bom ou seria ruim, então não tem assim muito o que falar. E é isso, gente, o zangueô lá também não é obrigatório, a hora extra, então quando dá eu faço, quando não dá eu vou embora, geralmente eu quase não faço. Geralmente eu venho embora, não fico, mas é isso daí, tem hora extra, trabalha sábado, mas não é obrigatório, então tá tranquilo, tá suave. E no meu primeiro emprego eu ganhava 1.100 ienes a hora, tá? Lá tinha 3 horas sempre, e tinha também sábado. Na Murata, como vocês sabem, a gente entra, acho que ganhando 1.250 a hora, depois vai subindo, depois de 6 meses, né, para 1.350, se eu não me engano. E lá tem 3 horas obrigatórias de zangueô, né, que é a hora extra.
E nesse meu trabalho atual, eu ganho 1.150 ienes a hora, tá? E lá também tem 2 horas de Zangyo, não é 3, é 2, tá? O TADE não é 9 horas, ali nessa empresa o TADE é 8 horas. Algumas empresas agora mudou, são 9 horas o TADE. O TADE seria, para quem tá no Brasil não entende, o horário normal é 8 horas, né? Então isso é chamado de TADE. A partir daí tem hora extra. Só que algumas empresas aqui do Japão, o horário normal de trabalho deles agora são 9 horas, né? E essa empresa não, essa empresa é 8 horas, graças a Deus, porque senão eu ia ter que ser obrigada a ficar 1 hora a mais. E é isso daí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Contei pra vocês uma parte triste da minha primeira vez, né, aqui no Japão, do meu primeiro emprego. Foi bem humilhante, mas a gente superou, né? E como todo trabalho aqui no Japão sempre vai ter as adversidades, né? Não tem como fugir, não só aqui, mas eu acho que em qualquer lugar no mundo, no Brasil também. E é isso daí, gente. Tem vezes que a gente quer largar tudo, quer ir embora, mas aí a gente pensa, né? Nos benefícios que tem de ficar aqui ainda, pelo menos pra mim ainda dá pra ficar um pouco mais aqui nesse país. E é isso daí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E mais uma vez eu vou pedir para vocês curtir, comentar, compartilhar e não esquecer de deixar aí o seu like e ativar o sininho, por favor. E é isso daí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários se você teve algum emprego que você passou por alguma humilhação também. Conta aí pra mim que depois eu quero ler, tá bom? É isso daí, gente. Eu espero que vocês fiquem com Deus e nos acompanhem sempre aqui, tá bom? Um beijo.